O bilíngue está em ação. O Chama o ministro bilíngue. Falador. Poliglota, né? Poliglota. A Sara chama de poliglota. O falador de português e de bosta. Fala bosta aí, ministro. Vai lá. do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, disse nesta quarta-feira 12 que o Brasil derrotou o bolsonarismo em um discurso no Congresso da União Nacional dos Estudantes, realizado em Brasília. Pela concordância e pela discordância, porque essa é a democracia que nós conquistamos. Nós derrotamos a censura, nós derrotamos a tortura, nós derrotamos o bolsonarismo para permitir a democracia e a manifestação livre de todas as pessoas. Na ocasião, Barroso estava sendo alvo de um protesto. Ele foi vaiado por estudantes que se manifestavam contra o seu posicionamento no julgamento sobre o piso da enfermagem. Alguns estudantes ligados à Juventude Faísca Revolucionária e ao Movimento Revolucionário de Trabalhadores seguravam cartazes com dizeres como Barroso, inimigo da enfermagem e articulador do golpe de 2016, uma referência ao impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Para mais informações, acesse o portal O Povo, link na descrição. E não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar este vídeo. Além disso, falou também que ele é o responsável pelo piso de saúde, né? Ele meteu essa lá no meio, né? No meio da falação de bosta. Porque o pessoal tava pá, porque ele... alguém lembra o que ele fez lá? Os comunas que começaram a vaiar ele, eu acho que ele votou umas coisas contra a Dilma lá. E ele votou o bagulho do piso. Ela não poder Enfermagem, nomear foi isso? o Lula. O Lula não poder ser nomeado pela Dilma foi o Barroso que votou. E aí teve outras coisas lá, e aí eu acho que ele, para tentar conter isso aí, foi querer vontade grande lá, foi No segundo vídeo querer... que eu botei, o próprio Barroso explica ali. Ah, tá. Isso aqui? O ministro Gilmar pediu vista e encaminhou um voto em que ele me acompanhava em todos os pontos que eu já havia votado e fazia 2 ou 3 propostas novas. Um quanto à jornada, que eu considerei muito importante, e depois de comum acordo, nós decidimos incluir no voto uma declaração de que, doravante, o Supremo consideraria pisos nacionais inconstitucionais. Em deferência ao Congresso, nós não derrubamos, mas temos daqui para frente, o Supremo entenderá, a nossa posição, que houve uma inconstitucionalização progressiva. Porque há mais de uma centena de carreiras na fila para criar piso nacional. Você engessa o Estado, engessa a iniciativa privada, e nós achamos que isso, em escala, comprometia a Constituição. De modo que, como nós estávamos de acordo no geral, achamos que era uma boa ideia fazermos um voto conjunto. É até estranho que nunca tenha acontecido isso, mas eu espero que seja a inauguração de um novo tempo no Supremo, inclusive, de que os votos possam ser construídos coletivamente e consensualmente. Eu acho que foi uma boa iniciativa. Bom, então essa aí foi a declaração do ministro Barroso em relação aos bastidores ali da negociação para que acontecesse o voto conjunto entre ele e o ministro Gilmar Mendes, né? Tem um ponto ali que me chama muita atenção quando ele diz que, por deferência, por respeito, por consideração ao Congresso, eles não derrubaram o piso da enfermagem, porque ele deveria ser considerado inconstitucional. E aí ele emenda, falou assim, não, tudo bem, esse piso aqui vai passar, mas se vier outro, já avisamos para o Congresso, que se vier outra solicitação de piso, essa vai ser considerada inconstitucional. Mas aí eu fico pensando o seguinte, né? Bom, nós sabemos aí que os fisioterapeutas também têm aí estão querendo um piso salarial nacional. Bom, e aí o piso da enfermagem foi aceito. Será que eles não podem falar o seguinte, ó, a enfermagem já tem um piso, o que nós não podemos ter? Será que o Congresso aí, será que o STF aí não abre um precedente para que se... E aí teria o efeito justamente contrário do que eles esperam, né?
eles abrindo esse precedente? Pois é, fica a dica aí. Postei esse vídeo aqui para a gente saber como é que funcionam as coisas, tá? Muito obrigado por ter visto. E aí, gente? Barroso salvou a democracia? Derrotou o bolsonarismo? Barroso? Como é que é esse papo aí? Mano, assim, tem Barroso que não desce, tá ligado? Você já teve aquela também, que você soltou um Barroso assim, que aquele Barroso não desceu? Foi essa situação que aconteceu. Barroso muito grande, que perdeu a liturgia do cargo completamente, sabe? A Sara ali. Então, mano, assim, ó, pra começar, existe toda uma liturgia do cargo do cara ser juiz, tá ligado? Do cara ter uma questão de uma imparcialidade, de ele representar um tribunal. Ele não é mais uma pessoa física comum, ele não é qualquer Zé Ruela pra falar isso aí. Ele já foi presidente do Tribunal Superior Eleitoral. E aí, ele colocar isso, ele fazer essa fala aí, nós derrotamos o bolsonarismo, mano. Um negócio assim completamente absurdo. Por quê? Porque coloca ele numa situação de parcialidade, para começar. Então, isso aí, como juiz, já desqualifica ele. É ele ser juiz da nossa Suprema Corte. Aí, isso dá argumento pra galera que já da extrema direita que já coloca o STF, né, como grande inimigo, como não sei o que lá, os caras que não deixaram o Bolsonaro governar, pipipipopopó, porque é perseguição. Então, isso aí já dá mais argumento, um monte de lenha os caras poder fazer isso aí. Sinceramente, assim também. Sinceramente, a minha vontade, assim, eu não acho o Barroso um dos piores ministros lá do STF. Inclusive, eu acho que tem votos dele muito bem elaborados, tem posições dele que são muito boas, assim. Mas se acontecer dele ser impeachmentado, se entregarem a cabeça dele, eu não vou me surpreender e não vou nem achar ruim. Porque esse cara, mano, ele extrapolou o limite do aceitável. Enquanto magistrado da Suprema Corte. Ele passou dos limites? Sinceramente. Passou dos limites? É um Barroso que não desce, mano. É um Barroso que não desce. Eu não tenho nada a ver com isso. Nada a ver com isso. Como é que eu vou poder falar sério agora? Ai, meu Deus. Não, e olha a enquete, Tamir. Tá, olha só. Ai, elas concordando no chat agora. Tá, olha só. Barroso, vamos falar do Barroso. Ó, e eu quero agradecer aqui, ó, antes do comentário da Sara, desculpa, Sara. Quero agradecer o Lezinho X Game que deu um superchat aí pra nós, viu? Grande Lezinho. Obrigado, Lezinho. Fortalecendo Valeu. nosso trabalho. Boa. Olha só. Eu acho que a fala do Barroso lá na Uni foi, no mínimo, assim, estranha, Comportamento. sabe? Causa um desconforto. Não sei se é tão grave a ponto de impeachment, sabe? Mas, assim, vacilo, entendeu? Pisou na bola. A segunda coisa é sobre essa coisa de voto conjunto. Eu não sei. Eu não gosto da ideia do trabalhinho de escola de ministro STF, entendeu? Eu acho que justamente é um plenário enxuto para a quantidade, né, de coisas que são endereçadas a eles, mas justamente porque atribui-se a cada um deles uma capacidade própria de interpretação, entendeu? Eu vejo como com certa importância que cada um coloque a sua visão, ainda que seja convergente com a do outro, mas na sua medida, nas suas palavras. Eu vejo isso como algo bastante importante e acho que essa tendência que o Barroso diz de que talvez tenhamos inaugurado
uma nova, um novo modelo de se julgar, você julgando em conjunto com o seu par, talvez isso que seja antidemocrático, entendeu? Mas você não achou? Você jura que você não achou um bagulho a mais demais? O quê? Pô, O a boss? fala dele, Achei bizarro. a fala dele você não achou, A mano, a mais mesmo, assim, tipo assim. Pô, A fala dele, eu acho que o Barroso é todo problemático. Vou ser bem honesta. Acho que isso é uma visão particular minha. Eu não estou dizendo que ele é isso, é como eu o vejo. Eu o vejo como uma pessoa altamente vaidosa, academicamente se perdeu no personagem, entendeu? Acho que ele degringolou academicamente, filosoficamente falando, de um jeito bizarro, bizarro. A tendência dele a implementar coisas nas suas teorias a partir do pensamento americano, eu rechaço completamente, acho esdrúxulo, na verdade, ele ficar usando esse direito comparado. Eu vejo muito o Barroso como um ministro que não reconhece a vida própria do direito brasileiro, entendeu? A evolução do direito do constitucionalismo para ele vai mais para um âmbito de expansão de abertura da Constituição brasileira do que, na verdade, de um desenvolvimento próprio dela, que ela cada vez tenha mais uma cara genuína dela. Porque o nosso direito é feito de várias fontes, né? E eu acredito que a sociedade se modificando, as interpretações que vão se dando para a Constituição sejam cada vez mais genuínas nossas. Eu não vejo isso no Barroso, sabe? Eu vejo o Barroso um ministro altamente entreguista do meu ponto de vista, entendeu? A terceirização do trabalho, para mim, é o fim do discurso de democracia dele, sabe? Eu não gosto dele. Entretanto, eu não acho que a fala dele foi suficiente para impeachmentá-lo. E nem o que eu pense sobre ele seja suficiente também. eu quero, ó, deixa eu fazer 3 perguntas pra você, Sara. Tipo assim, pra entender a questão do impeachment dele. Tipo assim, tem o meta. Pô, eu não acho que é pra tanto. Eu não acho que é pra tanto e acho, mano, se empichar é a mais. Aí tem o segundo meta, o meta do meio, que é aquele assim, mano, eu não acho que é pra tanto, mas se empichar, não vou ser eu que vou ficar brigando por isso aí. E tem o outro meta, tipo assim, mano, não, a mais, tem que pichar esse cara, passou dos limites. Qual desses 3 metas você tá? Meta 1, meta 2 ou meta 3? Me perdi no meta. Meta 1. Mano, não é pra empichar e se empichar ele foi a mais. 2. Eu acho que não é pra empichar, mas se empichar, mano, beleza. Beleza, eu que não vou brigar por causa disso aí, que o cara foi a mais mesmo. E o meta 3 é, mano, tem que pichar e já era. Eu não acho que tenha que empichar, mas eu não vou sair na rua para defender o Ah, governo. entendi, meta 2 então. Meta 2 total. Meta 2 total. É tipo aquela falta no jogo, daquela falta o cara chega, mano, hardzão, dá o carrinho por trás e tal. Aí, mano, pô, o bagulho é aquele cartão laranja, né, velho? Eu acho que foi amarelo, mas se der vermelho eu entendo. Não, vamos combinar uma coisa, né? Qualquer espaço que uma pessoa pública vá, ela está sujeita a ter assim, eu estou falando de políticos e figuras públicas no âmbito público, né? Não no âmbito privado. Essas pessoas estão passíveis a ver manifestações contrárias às suas atitudes, às suas condutas e tudo mais. Porque ninguém é uma unanimidade, sabe? E o próprio Barroso sabe disso. Eu não entendo por que você vai a um evento da Uni e diz que quem precisa escutar são os estudantes. Entende? Acho isso Pedantão, extremamente né, desrespeitoso e antidemocrático. Cara, e você até colocou naquele paper que você compartilhou lá com a gente, que o Barroso pensa que a magistratura tem que estar numa posição contra-majoritária e que ele não tem que se submeter, que ele tem que, né,
não submeter às pressões e que muitas vezes a magistratura tem que se posicionar numa questão contra-majoritária. E ali Mas essa é uma parece atuação que ele típica correu. do STF. Essa é uma Mas atuação típica do ali STF. naquele ambiente, parece que quando ele não se viu aceitado, ele tentou buscar de argumentação para se justificar e se fazer aceitado majoritariamente. E ali ele se perdeu no personagem e ele excedeu falando, olha, porque a gente garantiu isso, porque a gente fez aquilo, porque a gente derrotou o bolsonarismo, porque a gente tal. Então, tipo assim, no final das contas, ele cagou na própria tese dele, né? Mano, Não tem nada com isso. O Barroso é assim, só ó, uma e pessoa tipo assim, ó, como eu tô vaidosa. sentindo o Beta ali também, assim, o Beta dele foi Barroso bem é só uma clássico, pessoa assim, ó, vaidosa. de vaidosão, mano. O cara mimado que não gosta de ser, gosta de ser contrariado, velho. Como ele chegou... Ele é vaidoso. Ele é Nossa, vaidoso. menino Sabe de por quê? prédio Ele total. acha Total. Ele salvou a democracia brasileira colocando um monte de gente que estava numa catarse social, entendeu? E levou aqueles malucos para um lugar, Ligou as velhas cagando nas vendas do Barroso. sabe? Tipo assim, os caras, inclusive, invadiram no domingo quando não tinha ninguém. Olha, Ó, cara. além disso, ó, O Barroso, eu vejo algumas figuras públicas, por exemplo, o Gregório do Vivier, porque teve o atentado lá na Porta dos Fundos, o Felipe Neto, que já foram na casa dele, os ministros do Supremo e etc. Essas pessoas enxergam o mundo a partir das suas experiências que são excepcionalíssimas, entendeu? Excepcionalíssimas. Saca? E elas se sentem especiais por isso, e a partir do risco que o mundo, que a própria vocação pública que elas tiveram na vida lhes atribuiu, porque é o ônus também, aí elas querem legislar para se defender, entendeu? Mandar estudante calar a boca, um ministro do Supremo mandar estudante calar a boca no Congresso dos Estudantes. folgado pra Cara, caralho. pra mim isso é muito pior que ele falar que ele salvou a democracia, que é um delírio dele. Entendeu? A democracia do Brasil não existe, galera. Ó, pra corroborar aqui, ó, vou trazer aqui essa imagem, o Cássio Casagrande tuitou. Não vou nem falar da presepada do Barroso no Congresso da UNE. O que me chama a atenção é que ele gosta de posar de progressista, embora seja um dos maiores algozes da classe trabalhadora no STF. Seus votos falam por si, e os estudantes sabem disso. Tendências de voto com base nas decisões informativos temático 2022 do STF, direito do trabalho, empresa, pró-empresa, pró-trabalhador. Gilmar Mendes só pró-empresa. Lewandowski, 58% pró-empresa, 42% pró-trabalhador. Carmen Lúcia. O Lewandowski está com um índice típico do que precisa de um certo recurso auricular. Surdo? Como assim, cara? Embargos de ouvido, né? Aquele embargo. Carmen Lúcia, Dias Toffoli, 85 para empresa e 15 trabalhador. Rosa Weber é nós, hein? Rosa Weber é nossa tropa, hein? Trabalhadora. 71 a 29. Ó o Barroso, caralho. Menino de prédio. Falador de bosta. O Edson Fachin é dos nossos também, hein? Tô gostando disso aí, Fachin. É o progressista. O progressiste. Boa. Olha aí, ó. Gostei dele. O resto... 75% contra o trabalhador. Ah, o André Mendonça lá. O André Mendonça tá melhor que os outros. Tá melhor que os outros. Pouca coisa. Melhor que o Gilmar. Pouca coisa vai estar. Agora vem a pergunta que não quer calar, meus caros amigos. É o seguinte. Ó, o RPG da rodada, ok? Vocês são onipotentes. Mano, vocês podem fazer esse ato. Dar uma lata de tinta na mão do Barroso e mandar ele para UF Santa Catarina. Se vocês tivessem esse poder, vocês faziam ou não faziam? Sério. Primeiro você deles. Fazia ou não fazia? Eu mandava. Não, mas eu mandava ele pintar os pichos não de Santa Catarina. Eu mandava ele pintar os pichos de Altamira. PCC. Comando Vermelho. Sara, você
Você mandava o Barroso com uma lata de tinta pra UF de Santa Catarina ou não? Não. Isso é privilégio para poucos. Isso é privilégio para poucos. Comentários, ó, o chat já falou, você já Ó, soltou... o melhor comentário aqui, ó, do Marcelo Vargas do Santo, que mandou um superchat de R$2 pra gente, falando, já assistiu Cisterna enquanto soltava o Barroso. Que fazem esses terneiros. Melhor comentário. Que fazem esses terneiros. Puta que pariu. Muito trocadilho infame nesse programa, viu? Vai, comentários aí, ó. Ó, a enquete acabou. A enquete acabou, deu 69% do chat falou que já soltou o Barroso estranho. E 30% falou, não, eu espero não soltar. Vai, mãe do chat. Ai, como tu és, tu vai me enrolando e depois solta a bomba. Bomba não, Barroso. O cara nem avisa que vai mandar uma dessa, kkk, o Fragoso. Denis, se um dia você defender alguém diante do STF, quero ver a cara do Barroso para você. Nunca existiu. Esse programa nunca existiu. Eu tenho certeza que ele vai chegar e falar Sua Excelência Barroso e vai começar a gargalhar, não vai conseguir sustentar porra nenhuma. Não, negativo. Vou fingir que nunca existiu. O Barroso tem origem na advocacia. O Barroso foi um excelente advogado. Excelente advogado. De verdade. Podia continuar sendo, né? Muito bom. Histórico que ele fez. Histórico Podia continuar mesmo. sendo advogado, porque tá osso. Pro trabalhadorzinho tá osso. Esse é o problema. Aí tu vê, né? A OAB de Portugal rompe o acordo que tinha com a OAB do Brasil sob a justificativa de que nossas leis estão se desenvolvendo para formações filosóficas diversas e tudo mais, e o Barroso insiste em ficar fazendo direito comparado com o país ocidental. Pois é. Esse é o Barroso, entendeu? E você não quer mandar ele pra Santa Catarina com a lata de tinta. Pra UF Santa Muito Catarina. Oi? E você não Oi? quer mandar ele pra UF Santa Catarina com uma lata de tinta. Não. Privilégio para poucos. Pergunta: o discurso dele foi político partidário ou só político, tendo em vista que ele foi contra um campo político e não a favor de um? Sara responde: foi um discurso político, não partidário. Se você tirasse aquele... Você teria... se você teria que transcrevesse aquele discurso e colocasse na boca do Lula... Tranquilo, mano, de boa, assim. Não, mas o problema do Barroso, que é diferente tu comparar o Lula falando isso com o Barroso falando isso. Não, meu comparativo O problema do Barroso não é porque ele é contra o bolsonarismo em razão de uma identidade partidária dele. Não é isso. Ele é contra o bolsonarismo por conta ideológica ali, né? É uma divergência ideológica e não partidária. A grande questão é que ele é um juiz do Supremo Tribunal Federal, sabe? E não bastasse a frase em si ser infeliz, porque ainda que ele tenha atribuído um significado diverso, ele há de reconhecer que a interpretação mais comum será que estão dando. Tipo assim, ela em si já é problemática. O contexto em que a gente está, inclusive jurídico, é complicado, porque você tem muitos bolsonaristas respondendo processo por condutas que foram praticadas em convicções políticas, né? E é muito difícil isso. É complicado. Ele vai se declarar suspeito em tudo? Não. Muita munição, né? Não, muita munição que ele entregou, cara. E sem contar assim, né? Tipo assim, os bolsonaristas estão respondendo processos jurídicos justamente porque tem uma convicção política que o STF está agindo politicamente. Aí o cara vai lá e faz um bagulho desse.
Então é tipo combo. E não é uma questão dele se declarar suspeito nesse caso. É uma questão de que, na medida em que uma parte já não confia mais na tua isenção, você já contaminou o processo, porque o objetivo Não, e aí dele, isso que dá é argumento de você dar uma defesa para todos decisão os e aquela advogados, pessoa né? assimilar como a correta, perecer, entendeu? Qualquer lado que se identificar bolsonarista agora, ele tá dando argumento para matéria de defesa de impedimento, né? Total. Então, tipo assim, qualquer bolsonarista que tiver na Suprema Corte, o Barroso estiver julgando, ele vai ter, em tese, uma matéria de para gerar Suspeição, né? impedimento do julgamento do Barroso, agora. Total, foi Sabe? bosta, foi Tem bosta. que trocar o juiz, entendeu? Então, assim, só que aí é que tá. Quem se declara suspeito ou não é o próprio juiz, né? E aí você pode gerar, tipo assim, todo um furdunço de novo, aí vai, transmissão ao vivo do julgamento, se o Barroso é suspeito ou não, sabe? E pior, ele tá para assumir a cadeira da presidência do STF, cara. Acho que o quê? Daqui a 2 meses? 2 meses ele assume o STF. Aí, Como é que aí faz o uma Monark dessa? Talks vai bombar mesmo, né? Com a ditadura do STF. Nossa senhora. E vaidoso. Vaidoso como é? Ai, ai. Assim, ó, eu só espero que ele não Mas, fale mais nada. mas Entendeu? ele Só levou julga os processos, o cara. rabo do presidente do Senado. Rodrigo Pacheco deu-lhe uma comida de rabo. Ah, isso é bom de aí pegar, um- vou pegar aqui também. Pacheco deu uma comida de diabo mesmo. E aí, cara, tipo assim, rolar um pedido lá e ele aceitar. Tem que, né? Vamos ver o Pacheco? Tem que, às vezes, entregar a cabeça pra acalmar os ânimos. Nesse É um caso ia método funcionar que bem rola. mesmo. Nesse caso ia funcionar bem. Tipo assim, Entrega a cabeça e salva. porque é meio osso, né, mano? É tipo esse negócio do escândalo dos bet no futebol, assim, né, velho? O bagulho dá uma descrença total mesmo. Vamos ver o Pacheco falando? Foi legal, bem lembrado, viu, Denis? Vamos ver ele falando aí. Faço essa manifestação do púlpito da presidência do Senado, porque recebi diversos telefonemas de senadores e senadoras da República sobre a fala do ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, num evento recente da UNE. E quero registrar, primeiramente, que ninguém mais do que eu defendeu, nesses últimos tempos, a institucionalidade, a importância do Supremo Tribunal Federal como um pilar da nossa democracia, a legitimidade dos ministros do Supremo de julgarem da forma como a consciência individual deve demandar para cada caso concreto que aporta no Supremo Tribunal Federal. E desse púlpito, recentemente, eu me solidarizei com o ministro Luiz Roberto Barroso quando Sua Excelência foi atacado de maneira muito veemente pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Essa solidariedade foi em função do respeito que temos ao Supremo, aos ministros. Não é dado a ninguém agredir outra pessoa, tampouco um ministro do Supremo Tribunal Federal. Mas, de fato, devo registrar que, tão inadequado quanto o ataque já sofrido pelo ministro Luiz Roberto Barroso, a quem aqui manifesto o meu profundo respeito, também, evidentemente, foi muito inadequada, inoportuna e infeliz a frase ou a fala do ministro Barroso no evento da UNE em relação a um segmento político, uma ala política, a qual eu não pertenço, mas que é uma ala política. A arena política se resolve com as manifestações políticas e com a ação política dos sujeitos políticos. O ministro do Supremo Tribunal Federal, evidentemente, deve se ater ao seu cumprimento constitucional de julgar aquilo que é demandado. Então, a presença do ministro num evento de natureza política, com uma fala de natureza política, é algo que reputo infeliz, inadequado, inoportuno, e o que espero é que haja, por parte do ministro Luiz Roberto Barroso, uma reflexão em relação a isso, eventualmente uma retratação
no alto da sua cadeira de ministro do Supremo Tribunal Federal e prestes a assumir a presidência da Suprema Corte. Nós estamos num esforço muito grande no Brasil de conciliação, de pacificação, de acabar com o ódio e com as divisões. Nós temos exercido isso no dia a dia para que a gente possa ter um país próspero, repito, com menos intolerância, com mais amor, com mais compreensão, e cada qual tem que cumprir o seu papel e se esforçar conjuntamente para que isso aconteça no nosso país. Por isso, eu me permito me manifestar nesse sentido, como presidente do Senado e do Congresso Nacional, justamente para que todas as instituições, os personagens delas possam ter essa reflexão de importância do cumprimento do seu papel, dos seus limites, para que tenhamos um país melhor e mais pacificado. Mano, ó, vou dar até o papo, a gente voltar ali pro chat. Vou dar até o papo, mano. Pacheco corre, mano, o risco de ser o craque, viu, mano? Corre ser craque, porque, mano, mandou bem demais, velho. Ele conseguiu fazer uma fala bem assim no limite, né? De defender as paradas, não defender o bolsonarismo nesse aspecto, né? Ele fez uma fala no limite do aceitável ali em criticar o Barroso sem defender qualquer tipo de bolsonarismo. Não, e tipo assim, né? Ele é o responsável ali como presidente do Senado, coisa e tal, até por uma eventual punição ao Barroso, né? Então ele... O pedido de impeachment vai ficar na mão dele, né? A questão é, vão se viabilizar os pedidos e tal? Porque, escutar Nicolas Ferreira e o caralho e tal, e essa galera aí não pode pedir, não tem como, é o Senado que vai fazer isso aí, né? Esse pedido ele vai tramitar no Senado. O Pacheco falou isso antes ou depois do pedido de desculpa? Não rolou pedir desculpa, né? O Barroso foi escrotão, ele continuou falando que tava certo, vocês interpretaram errado, não foi isso? E teve Tá, mas foi antes ou depois dessa nota? Foi depois, acho. A nota do STF não foi exatamente pedir desculpa. Não, foi arrogantão. Não, isso não interessa. Foi antes ou depois? Não sei, mas eu acho que foi depois. Eu acho que foi depois. Tá. Primeira coisa, Pacheco tá de olho na vaguinha. Não nos esqueçamos. Ele é? Ele flerta. Ah, então, com a mano, vaga. pô, beleza, mano. Pau no O Barroso. STF? A vaga do STF? Quando foi pra nomear o Zanin, o nome dele tava cogitado. Eu já vi esse método também, não é mesmo, estranha essa história, não. Ou do Pacheco. Tô falando. Mano, por mim, pode tirar Barroso pra botar Pacheco. Tô dentro. Não. Eu compro. Não, Se essa cestinha não. passar na minha frente, eu pego. Peguei. Não pega. Deixa o Barroso lá. Peguei. Deixa o Barroso. O Barroso tem coisas boas. Não, deixa ele lá. não. Conta trabalhador. Deixa- O trabalhadorzinho tá morrendo. Ó, eu vou te dar uma perspectiva de gênero. Entendeu? Como mulher, a gente aprende a infância toda que um dia a gente vai encontrar um príncipe encantado. E são muitas frustrações até descobrir que não existe o príncipe encantado. Entendeu? Também não existe o ministro só, gente. encantado. Ele terá defeitos. Ele é um ser humano. Não, mas com o trabalhadorzinho tá duro. Sara, Mas como é que eu acho você que o consegue Pacheco vai falar surpreender. isso depois de ter encontrado o Jovem Lenin? Jovem Eu te Lenin ao seu lado. Eu te digo uma coisa: se Renan Calheiros fosse indicado para ministro de STF, era melhor que o Pacheco. Rapaz do céu, essa cisterna tá tremendo hoje aqui, hein, velho. Caralho deles. Puta merda, hein, velho. Tô te falando. Bora. Última. Pelo menos, o Renan Calheiros travou a proposta de reforma da terceirização que estava tramitando no Senado, entendeu? Acho que foi reforma trabalhista. Ah, talvez, ele travou lá. Eu tô no método de O pegar. Barroso deu terceirização da atividade Tô no fim. método de descer ali, comprar 2 latas de souvenir branca, dar na mão do Pacheco, dar na mão do Barroso e mandar ele lá pra UF Santa Catarina, velho. O bagulho é isso.
voltar inteiro e ganha a vaga do STF. Eu- Pronto. Sem voltar, sem Para um com burro na cara.